Como é ser atleta do triatlo? Porque assim, correr, pedalar e nadar num curto espaço de tempo, né, requer uma disciplina, treinamento e foco. Né? Como é que é ser atleta do triatlo? Então, na verdade, eu vou falar um pouco como eu comecei, né? Tipo, então, desde criança, eu sempre fiz bastante esporte. Eu morava perto de um clube. Eu sou de Jabuticabal também. O Alexandre Pastorello, eu fiquei de Jabuticabal também. E eu sou de Jabuticabal também. Ah, sim, o Pastorello é de lá. Então, eu morava perto de um clube. Então, desde criança, eu fui criado praticamente nesse clube. Então, ia pra escola de manhã e à tarde eu ficava no clube. Então, nadava, jogava futebol, fazia de tudo. Mas, assim, nunca pratiquei nenhum esporte a sério mesmo, assim. Aprendi a nadar lá nesse clube e tal, fazia aula 2 vezes por semana. Mas eu gostava de jogar futebol, né? No Brasil. Então, gostava mesmo de treinar futebol. E aí, no futebol eu gostava, assim... O professor via que eu corria bem, tipo, mais que os outros meninos, né? Mas, assim, isso, na época, assim... aí, isso com uns 12, 13 anos... Aí participei de algumas provas de natação e tal, mas assim, não treinava sério, assim, tipo, nunca fui de nível estadual, nada. E aí, beleza. E aí, com uns 15, 16 anos, comecei a andar de skate. Então, assim, sempre pratiquei vários esportes. Depois fiz capoeira. Então, fiz muitos esportes. Só que, assim, nunca me destaquei em nenhum. E aí, com 18 anos, quase 19, eu entrei na faculdade. Então, eu fui estudar em Campinas, engenharia química, na Unicamp. E aí eu tinha feito um ano de cursinho antes, então durante esse ano de cursinho eu não fiz nada, praticamente nada. De esporte, assim. Tipo, eu sempre fui ativo, né? E aí, no primeiro semestre, eu tava cansado, assim, tipo, falei, preciso voltar a fazer alguma coisa, né? E aí eu vi que ia ter uma seletiva da equipe de natação da Unicamp. Da equipe de natação pra treinar lá. Falei, vou... Aí fui lá, fiz Era um teste de 400 metros. E aí, beleza, aí entrei na equipe de natação. E aí comecei a treinar com eles, natação. E aí conheci um rapaz que treinava na equipe de natação, que estava começando a fazer triatlo. Isso foi em 93. Então faz quase 30 anos. E aí eu comecei a correr também. Falei, eu não tinha bicicleta. Então eu falei, nado. E corria com ele às vezes. Tipo, a pista de atletismo da Unicamp é do lado da piscina. Então, às vezes a gente corria antes e nadava. Então eu comecei a fazer isso, nadar e correr. Então, o meu começo foi assim, nadando e correndo. Porque eu sempre gostei de esportes, mas assim, nunca tive velocidade. Nunca fui uma pessoa que tinha explosão. Nunca tive explosão de prova rápida, de 100 metros. Isso, 100 metros. Eu gostava mais de prova longa, assim, tipo... E aí, no triatlo, eu comecei a me encontrar. Tipo, comecei a gostar de treinar, gostava de correr, gostava de nadar. E aí, no final desse ano de 93, eu comecei a treinar isso, foi em junho de 93, mais ou menos. E aí, no final do ano, ia ter uma prova na PUCamp. Uma prova de duatlon, que é nadar e correr. Nadava 500 metros e corria 3 quilômetros. Então, era 500, 3. Nadava 500 metros e corriam 3 quilômetros. E a gente pegou e começou, vamos treinar para essa prova aí da PUC. E aí, começamos a treinar, tipo... Só que, tipo, não tinha técnico. A gente nadava com o pessoal da natação, fazia o treino... de terça a sexta, treino de natação, e a corrida era aleatória. A gente saía pra correr, tipo, corria 2, 3 vezes por semana lá, tipo, não tinha planilha, não tinha técnica, não tinha nada. Da nossa cabeça, a gente, vamos correr 40 minutos. A gente corria 40 minutos. E aí fomos. E aí no final do ano, foi em dezembro de 93, a gente foi fazer essa prova. Eu e esse rapaz, chamava Caio Ferraz Cruz. E aí a gente foi e eu ganhei essa prova, tipo... os caras não me conheciam, já tinha bons triatletas em Campinas nessa época, né? Só que como era uma prova que não tinha ciclismo, era só natação e corrida. E eu, assim, nadava razoavelmente, mas tinha uns outros lá, atletas que nadavam muito bem. Só que a corrida sempre foi meu forte nessa época, assim. E aí eu ganhei na corrida. Tipo, eu saí um pouco atrás na natação e depois a corrida era na pista de atletismo, eram 7 voltas e meia. E aí eu fui buscando lá os 2 primeiros, passei na última volta, passei o cara que estava em primeiro e ganhei. Aí os caras, nossa, quem que é esse rapaz? Né? Tipo, aí o técnico deles, na época, que era o Pedro Baliquian, era o técnico deles. E era um cara que ele tinha se formado na PUC e estava fazendo mestrado na Unesp em Rio Claro. E aí ele veio falar comigo, falou, você não quer treinar com a gente e tal? Falar, isso foi finalzinho de 93. Aí eu posso treinar e tal. Tipo, e naquela época não tinha celular, não tinha nada, né? Aí ele me deu o telefone dele e falou, o ano que vem, quando eu voltar para as aulas, que eu tava saindo de férias, quando eu voltar para as aulas, eu te ligo, né? Aí, beleza. Aí, comecinho de 94, eu comprei uma bicicleta lá, uma Caloi 10.
usada. E aí comecei a pedalar. E aí logo em janeiro mesmo, no final de janeiro, já fiz um primeiro triatlon. Em Ribeirão Preto. E aí comecei. Aí eu liguei pra ele, aí ele começou a me treinar. Assim, passava uma planilha lá, escrevia lá num papelzinho, tipo, que eu tinha que falar, ó, você faz isso. Beleza, passava as 3 modalidades, né? Normalmente são 2 modalidades por dia que a gente treinava. E aí foi, tipo, e aí eu comecei a treinar e tal. E aí foi evoluindo.